Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 1. Glória seja dada ao nome de Jesus. Gênesis 35, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Amém? Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, para sempre. Meus irmãos, nós fizemos a leitura do texto em Gênesis 35, a partir do 1, e é de conhecimento dos irmãos a história de Jacó, dos patriarcas de Israel, e nós gostaríamos de falar nessa noite sobre o resgate dos valores em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Jacó ele foi enviado à casa de Labão, em Harã, para tomar esposa para si. Ele foi abençoado pelo seu pai Isaque, e no trajeto de ida, ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, e que eu gostaria de convidar os irmãos a ir pertinho, no capítulo 28, a partir do 10, não vamos ler todos os versículos, mas só para os irmãos entenderem o contexto deste verdadeiro encontro que Jacó teve com Deus, ali na cidade que se chamava Luz. Na cidade que se chamava Luz, Jacó, ele, já tendo o sol se posto, ele põe uma pedra por sua cabeceira, deita-se naquele lugar, e ele sonha e ele contempla uma escada que tocava os céus e os anjos de Deus subindo e descendo. E o Senhor fala com ele do alto desta escada e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. E aqui a gente já observa, e é motivo de oração para todos nós, para que os nossos filhos tenham as suas experiências com Deus. O Senhor se revelou a Abraão, lhe fez promessas. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas o Senhor também, que disse: olha, Abraão, não vai ser em Ismael
que eu vou cumprir o que eu tenho tratado contigo. E quando nasce Isaac, o Senhor confirma a promessa em Isaac. Mas Deus só trabalha certo, irmão. E o Deus que confirmou a Abraão que seria Isaac, se revelou a Isaac. E teve o seu trato particular com Isaac. E esse mesmo Deus, que já havia dito que o maior, serviria ao menor, quando há aquela disputa ali no ventre de Rebeca, e já confirmando, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala no livro aos Romanos, que o Senhor escolheu Jacó antes que eles tivessem nascido, para que não houvesse espaço para nenhum tipo de vanglória. O Senhor que escolheu Jacó, que amou a Jacó, também se revelou a Jacó. E é importante que nossos filhos vivam não das nossas experiências, mas das experiências deles com Deus. E que, portanto, tenhamos toda a diligência em orar para que Deus se revele aos nossos filhos, da mesma forma que se revelou a nós. O Senhor é poderoso para fazer isso. E Deus, ele fala com Jacó, ele faz promessa e diz: olha, eu estarei contigo. Você está indo, Jacó. E não se preocupe, porque eu estarei contigo, te darei vitória, te darei escape, te darei livramento, e você voltará. E você voltará porque eu estou contigo. E aqui é um outro parêntese que eu abro. É importante na jornada termos uma boa companhia. Porque quando temos uma boa companhia, isso não quer dizer que não tem intempéries, isso não quer dizer que não tenha vendavais, que não tenha dificuldades, mas terá providência do Senhor. Se o Senhor vai conosco, a vitória é certa. Se o Senhor vai conosco, disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se o Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai tudo bem. E Jacó, acordado do sono, ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele muda o nome daquele lugar. Ele põe aquela pedra como coluna, derrama azeite em cima dela e chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele muda o nome daquele lugar de Luz para Betel. E ele faz um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele faz votos com Deus. E veja que ele mostra uma preocupação com o regresso. E ele diz: olha, Senhor, o Senhor apareceu a mim, o Senhor se revelou a mim, o Senhor me fez promessas, o Senhor teve um encontro comigo. Pois bem, eu creio em tuas promessas e te garanto que, se tudo correr bem, eu te servirei. E Jacó vai, aí os irmãos conhecem a história, ele encontra com Raquel, se enamora e trabalha ali 7 anos, é enganado por Labão. Labão dá como esposa Léia, mas ele logo em seguida toma Raquel por esposa, mas tem que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha os 7 anos. E a Bíblia diz que não foi pesado para ele, tamanho era o amor que ele tinha. E Labão tenta enganá-lo de todas as formas, mas Deus o abençoa e o engrandece ali em Harã.
Mas chega o momento do regresso. E no momento do regresso, uma série de dificuldades, uma série de situações, ele chega a ser interceptado pelo seu sogro. Raquel, ela toma os ídolos de seu pai e esconde, senta por sobre aqueles ídolos, e há um entendimento de que ali era como se fosse uma espécie de fiança ou de garantia de que a primogenitura, a bênção, a herança do pai passaria para ela. E aqui eu abro um outro parêntese. A nossa porção é o Senhor. Não adianta a gente querer prosperar por meios escusos, por meios que não agradam ao Senhor, por meios que não nos validam enquanto servos de Deus. Não adianta nós, preocupados com o futuro, entrarmos em negócios que desagradam a Deus, aleluia. E aí eu me lembro do Salmo de Asaf, o Salmo 73, quando ele diz: os meus pés quase desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio, quando eu vi o ímpio blasfemando de Deus e nada acontecendo a ele, quando eu vi gorduras em seus olhos, quando eu contemplei os seus banquetes, eu aqui na prova e o ímpio gozando desta vida e regalando a sua alma. Mas quando ele entra na casa do Senhor, ele percebe, aleluia, e faz uma declaração que é uma declaração de fé. Ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A nossa herança é o Senhor, aleluia. E Jacó segue ali, já com seus filhos, ou a maioria deles, porque Benjamim ainda não houvera nascido. E ele se estabelece, ou tenta se estabelecer, na cidade de Siquém. E chegando ali em Siquém, ele se estabelece, ele levanta um altar ao Senhor, mas ali ele enfrenta uma situação, um drama terrível, porque a sua filha Diná é deflorada, e agora o moço, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, ele se enamora. O Siquém, ele se enamora. E ele deseja casar, ele deseja tomar Diná como sua esposa. Mas acontece algo terrível. Simeão e Levi, eles traem aquele pacto que é feito e matam os siquemitas. Mas observem que Jacó já estava ali, de alguma maneira também saindo do propósito de Deus, procurando uma resolução na base da política da boa vizinhança. Eu não estou dizendo que é correto fazer um pacto e descumprir, não é correto. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, nós somos empurrados pelas circunstâncias para mais perto de Deus. Assim como não é correto trair, eu vou um pouco mais adiante, os irmãos de José traíram José. Mas Deus, que não é pego de surpresa pelo homem, através dessa situação trouxe José para o propósito. E José lá na frente, 22 anos depois,
Ele diz aos seus irmãos: não fiquem tristes, não fiquem preocupados. Não foram vocês que me trouxeram para o Egito. Foi Deus, para a preservação da vida. Deus é soberano, Ele tem um controle sobre todas as coisas. O Senhor é capaz de abrir caminho no meio do mar, também é capaz de colocar mesa por mesa no deserto para os seus. É capaz de fazer habitar lugar ermo, louvado seja o nome do Senhor. É como os crentes dizem, Ele abre porta onde não tem parede, porque Ele é Deus. E, portanto, muitas circunstâncias, desagradáveis até, servem para nos levar para mais perto do propósito. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E, portanto, toda esta crise em Siquém deixa Jacó turbado. E ele passa, conforme suas próprias palavras, ele diz: eu estou cheirando mal agora perante os meus vizinhos, os cananeus e os ferezeus. E eles vão se ajuntar contra mim e vão me destruir. E Jacó começa a ficar com medo. Começa a ficar preocupado. Mas veja que Jacó estava tentando entrar por um caminho da política da boa vizinhança. Mas ainda não era esse o propósito do Senhor. O propósito de Deus na vida de Jacó e na casa de Jacó era restauração. E o Senhor, no capítulo 35, nós falamos. Deus, ele disse a Jacó. Jacó na ida, sozinho, teve experiência com Deus. E agora voltando, com a sua família, numerosa já, o mesmo Deus que tratou com ele, fala com ele novamente. E Deus chama Jacó e diz: Jacó, levanta. É interessante que quando Deus nos chama é para levantar, né? Aí eu abro um outro parêntese. O Senhor, sempre que vê alguém prostrado, Ele manda que fique em pé. E se você chegou aqui prostrado por qualquer situação, o Senhor quer te colocar de pé nessa noite. O Senhor quer te colocar de pé, aleluia. Porque o propósito de Deus é com quem está de pé. E Ele primeiro põe de pé, aí depois Ele usa. Levanta, Jacó. Agora não vai ser aí que eu vou cumprir o meu propósito de restauração em sua vida e em sua casa. Não! Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E é interessante que Deus, ele recorre à experiência anterior. E nesta noite, eu gostaria que você fizesse como o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, quando ele diz que traria à sua memória aquilo que o dá esperança. É bom recordar as experiências com Deus. É bom lembrar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. É bom recorrermos às experiências que temos com o Todo-Poderoso. Porque em tempo oportuno, essas experiências nos enchem de fé e de convicção de que teremos vitória daqui por diante. Davi, ele chega diante do rei Saul. E tomado por descrédito, quando Saul diz: você é um jovem, você é um mancebo, e este homem que você quer enfrentar é um campeão, e é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi diz a ele: olha, rei, é verdade,
Mas eu tenho experiência. Eu tenho experiência com Deus. Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, aleluia. Veio um leão, depois veio um urso. E o Senhor me guardou tanto do leão quanto do urso. E o Deus que me guardou do leão e me guardou do urso, vai me dar vitória diante deste filisteu. O segredo não está na força do braço. O segredo não está na capacidade. O segredo está em Deus. A nossa força vem do Senhor. É o Senhor quem peleja pelos seus. É Ele quem peleja pelos seus. É bom recorrermos às experiências que já tivemos com o Senhor. E o Senhor chama Jacó agora e diz: volta para o lugar onde eu tratei contigo. Volta para o lugar onde eu lhe fiz promessas. Volta ao lugar onde eu me revelei a ti de forma maravilhosa. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele se apresenta à igreja de Éfeso, igreja que foi, e cidade, na verdade, que experimentou um grande avivamento, e era uma igreja piedosa, era uma igreja que praticava boas obras, era uma igreja militante, era uma igreja fundamentada na palavra. E Jesus disse: vocês puseram à prova os falsos. Vocês envergonharam os falsos. Mas tem uma coisa que está faltando. Está faltando o primeiro amor. Está faltando voltar às primeiras obras, voltar às primeiras práticas. E o Senhor diz: volta e lembra de onde caíste. E arrepende-te. Senão eu virei a ti e te tirarei o teu castiçal. O Senhor agora está chamando Jacó e dizendo: Jacó, você está no caminho da terra prometida, mas você precisa de uma restauração. E portanto, Jacó, volta para Betel, habita em Betel e adora em Betel. Betel aqui representando a casa de Deus. A presença de Deus manifesta. E nós aprendemos que devemos habitar na casa do Senhor. E eu fico espantado com alguns que não gostam de congregar. Eu fico espantado com alguns que não gostam de estar na presença do Senhor com seus irmãos. E o interessante é que, quando a Bíblia fala de igreja, em todas as vezes ela fala na coletividade. Vós sois nação eleita, sacerdócio real. Vós sois corpo de Cristo e membros uns dos outros. E se nós somos membros uns dos outros, não faz sentido, na hora de prestar culto, um pedaço do corpo ser desigrejado. Não faz sentido um pedaço do corpo dizer: eu vou cultuar sozinho na minha casa. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E aqui está uma partícula desse corpo. E se nem a perseguição dos judeus, e se nem a perseguição de Roma, e se nem a perseguição da santa, que de santa não tinha nada, Inquisição, foi capaz de impedir a igreja de congregar, se nem a perseguição comunista e dos países islâmicos são capazes de impedir os crentes de congregar, não seríamos nós que deixaríamos de congregar.
Nós nos alegramos de estar na presença do Senhor. E o Senhor fala em nosso meio. O Senhor se movimenta em nosso meio. E quando nós nos reunimos na presença de Deus, não falta bênção, não falta revelação, não falta providência, não falta livramento, não falta testemunho, não falta doutrina, não falta santificação. Pedro estava preso, já encomendado para morrer no outro dia, mas a igreja estava reunida na casa da irmã Maria e não cessava de orar por ele. E o Senhor operou grande milagre. Quando a igreja se reúne para orar, Deus faz algo diferente. Quando a igreja se reúne em um propósito, acontece milagre. Quando a igreja se reúne e entroniza Jesus como seu rei, seu mestre, seu Senhor, algo diferente acontece. Quando a igreja se reúne para adorar, algo diferente na parte de Deus acontece. O céu se move e o poder de Deus é manifesto em nosso meio. E o povo de Deus sempre se reuniu. E agora o Senhor diz: vem para a minha presença e adora o meu nome. Eu tenho um encontro contigo, mas não é onde você quer, é onde eu quero. Eu tenho um encontro contigo, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu tenho um encontro contigo, mas quem estabelece as diretrizes sou eu, não é você, Jacó. E não adianta insistir em Siquém, porque eu não tenho mais nada com você em Siquém. O seu lugar é Betel. Levanta e vai. Mas Jacó já conhecia Deus. E quem conhece Deus, irmão, pode até fazer ouvido de mercador, mas sabe o que é certo e o que não é. Eu vou repetir. Quem conhece Deus pode até fazer ouvido de mercador, mas sabe o que é certo e o que não é. E às vezes o pastor fala, aí entra por um lado, sai pelo outro. O dirigente fala, entra por um lado, sai pelo outro. Mas quando o negócio aperta, ele no instante sabe o que precisa fazer. Quando Jeová chama e diz, fique em pé aí que eu quero tratar com você. Né? É melhor obedecer do que sacrificar, não é não? Não é melhor obedecer logo? Obedece logo, passa na prova, tira um 10 e fica tudo certo. Mas quer fazer o vídeo de mercador? E aí, na hora que Jeová chama, fica em pé. Aí, como Jacó já conhecia Deus, ele foi para a sua família. E disse, ó, a gente vai ter que ir para Betel. Mas do jeito que a gente está indo, não vai dar certo, não. Deus quer nos restaurar lá. Mas do jeito que a gente está indo, não vai dar certo. A gente precisa, ó o que a gente precisa fazer. A gente precisa tirar os deuses estranhos que há no meio de nós. A gente precisa de purificação. E a gente precisa mudar as nossas vestes. Está no texto e os irmãos acabaram de ler. Jesus é bom. Jesus é bom. Jacó chama e diz, tira os deuses estranhos que há no meio de vós. Tira a confiança nas outras coisas. Tira os altares da egolatria, do egocentrismo, do egoísmo. Tira! Porque não vai dar para entrar na presença de Deus desse jeito. Tem que tirar. E tem irmão que acha que tudo é em torno dele.
E quando Deus fala com ele na palavra, ele fica caçando quem foi que conversou com o dirigente, achando que o dirigente tomou nota na vida dele. Ele esqueceu que Deus ainda fala. E que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem vamos prestar conta. Está na Bíblia. Ele esqueceu que Deus vê e que Deus fala. E quando Deus fala é bom, porque é para o nosso proveito. É para o nosso proveito que ele fala. Glória a Deus. E ele acha que tudo é em torno dele. Se o porteiro estiver passando alguma prova, misericórdia, ele já acha que o porteiro está com raiva dele. Por quê? Qual o motivo? E tudo ele traz para ele. E começa a desenvolver as síndromes, as manias, mania de perseguição e por aí vai. E que ninguém na igreja gosta de mim. E que ninguém me olha. Ninguém lhe olha? E Jesus não é o bastante, não? Irmão, se Jesus me olhou, não precisa mais ninguém me olhar, não. Jesus já me olhou. A Bíblia diz que tinha um homem, havia 38 anos, aleluia, no tanque, à beira do tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Mas na hora que as águas agitavam, ninguém tinha misericórdia dele, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém olhava para ele, mas não precisava que outra pessoa olhasse. Bastou Jesus olhar uma vez. Uma vez só, aleluia. Para com esse negócio de que ninguém me olha. Jesus já te viu. A prova é que você está aqui, lavado, remido, restaurado, regenerado e caminhando para o céu, habitado, selado pelo Espírito Santo e caminhando para a terra prometida, as mansões celestiais. Deus te viu do alto e isso é o bastante. O que a Bíblia fala para nós fugirmos da idolatria, e a gente pensa que a idolatria é só a imagem de escultura, tem muito mais coisa. E a nossa confiança, quando o salmista fala das nações, as nações perguntarão onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz aquilo que lhe apraz. Aí ele segue dizendo, os ídolos deles têm boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não mandam para lugar nenhum. Tem nariz, mas não cheira. E ele segue. Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e os que nele confiam. Mas não para aí, ele diz, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. É Deus que nos protege. É Deus que nos ajuda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham a sentinela. É hora de parar de confiar na força do braço e confiar na mão do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem abre porta, é Ele quem dá livramento, é Ele quem dá saúde, é Ele quem dá vida, é Ele quem põe de pé, é Ele, é Ele, é Ele. Tira os deuses estranhos. Tira tudo aquilo que remete à idolatria. E quando ele fala, tira os ídolos e tudo que remete aos ídolos, o povo já vai arrancando as arrecadas. Porque era um símbolo pagão. E eles arrancaram, porque eles sabiam do que se tratava. E era aí que eu queria chegar. Nós sabemos do que se trata. E às vezes, quando as coisas vêm para nós, a gente fica cheio de porquês e praquês. Mas quando Deus chama e trata, o porquê cai por terra e o praquê cai por terra. Porque aqui hoje eu estou vendo poucas crianças, e as crianças na idade mesmo. Os demais, ninguém é criança. Ninguém é criança. E às vezes fica se enchendo de desculpas. Não vou mais na igreja,
por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, não vai porque não quer. Não é tão melhor ser sincero? Não vai porque não quer. Força Deus dá ou não. A Bíblia não mente. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, sim ou não? Então pronto, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Ah, mas é porque o pastor isso, é porque a dirigente de círculo de oração aquilo, é porque o regente aquilo outro, é porque o porteiro aquilo outro. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem angústia, nem fome, nem perseguição, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada, nada, nada. Agora, o tratar com Deus não é forçado. Então, quando a pessoa quer ir embora, ela vai. Mas enquanto ela está disposta, o Senhor está cuidando dela. Agora, cuidar, irmão, não quer dizer que a gente não vai passar dificuldade. A gente vai passar luta. É bíblico isso. Mas o Senhor em tudo cuida de nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Agora tem gente que às vezes quer dar qualquer pretexto. Mas segue o texto. Tira os deuses estranhos e tudo aquilo que eles representam. Mas também purifica, porque não é de qualquer maneira que se apresenta ao Senhor. Isaías capítulo 1, 16 a 18 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Hebreus 10, 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Sinceridade. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Purificai-vos. Tiago, ele escreve para nós, para os crentes, e diz assim, aleluia: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é ser de ânimo dobre? Ânimo dobre é aquele que uma hora está quente, outra hora está frio. É aquele que não é firme, não é constante, não é sempre abundante, não. Uma hora ele está no ápice, uma hora ele está lá embaixo, ele não tem aquela jornada constante, frequente na presença do Senhor. Uma hora ele é, outra hora ele não é, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. E a Bíblia diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Porque se ele não tem compromisso com Deus, ele não vai ter compromisso com ninguém. Ele vai casar e não vai honrar o casamento. Ele vai comprar e não vai pagar. Ele vai assinar um contrato e vai descumprir o contrato. Ele vai comprar no crediário e vai deixar lá pendurado. Porque ele não tem compromisso com Deus. E por consequência, ele não tem compromisso com ninguém. Ele não vai honrar a sua palavra, ele não vai ter nem palavra para honrar. E aí a Bíblia diz: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Jacó sabia a receita e disse: olha, vamos nos purificar na presença de Deus. E como é que faz? Vamos descer, vamos nos humilhar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais? Mudai as vossas vestes.
Vestes, a gente poderia falar aqui no sentido literal e no sentido figurado, porque uma coisa acaba levando a outra. Mas vamos falar aqui no sentido espiritual primeiro. Vestes aqui da ideia de modo de vida. Muda o jeito de viver. Jacó estava dizendo, a gente precisa de mudança. Para ter restauração, precisa de mudança. As vestes são aquela parte que cobre as nossas vergonhas. Não é verdade? Cobre as nossas vergonhas. E por que é que a Bíblia fala de vergonha, chama nudez de vergonha? Porque a nudez é algo que no lugar errado é um vexame. E qual lugar errado? Local público. A nudez em público é uma vergonha. O pecado também é uma vergonha para o crente. E tem crente que acha que quando está lá no trabalho com as piadinhas e com as anedotas, ele acha que ele está bombando, é o crente legal, é o crente antenado. E ele até fala um palavrãozinho que é para ficar bem na fita, pastor. Mas ele não sabe que quando ele sai, ele é motivo de zombaria, ele é motivo de vergonha. Aquelas pessoas que riem dele, escarnecem dele quando ele sai. Porque veja, irmãos, nós não combinamos com uma vida de pecado. Nós pecamos, e a Bíblia diz isso, mas nós não temos mais prazer na prática do pecado. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. O crente, ele não é conformado com a prática do pecado. E isso é propósito de Deus. Eu já li aqui em outra ocasião, não me lembro, mas o Senhor me traz à memória, e eu gostaria de ler com a igreja de novo, Tito, para os irmãos entenderem e solidificarem aquilo que é propósito de Deus em nossa vida. Tito capítulo 2, a partir do 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça salvando. Versículo 12, ensinando-nos, a graça ensinando. Ensinando o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, é o arrebatamento, o qual, Jesus, se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Eu gostaria de pedir à igreja que concluísse esse versículo comigo. Um povo seu especial. Agora veja como está na sua Bíblia. Zeloso. Não está escrito zeloso e de boas obras, não? Não, está zeloso de boas obras. É porque é uma coisa só. É porque é uma coisa só. Esse trecho significa que esse povo, pelo qual o Senhor Jesus deu a si mesmo, esse povo remido de toda iniquidade, esse povo purificado para Jesus, esse povo que é de Jesus, esse povo que é especial, também é um povo zeloso de boas obras. É um povo que tem zelo em fazer o certo. É um povo que gosta de fazer o que é bom. E o que é bom? A vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não é zeloso e de boas obras,
é zeloso de boas obras, ou seja, é um povo que tem um zelo profundo em agradar a Deus. É um povo que diz assim: Jesus, o Senhor me comprou, o Senhor me salvou, o Senhor me remiu de toda iniquidade, o Senhor lavou as minhas vestiduras, os meus pecados, como diz o hino, foram muitos, muito culpado sou, porém o teu sangue põe-me limpo, o Senhor me tirou do monturo, o Senhor me tirou da lama, o Senhor me fez assentar entre os príncipes, o Senhor não se lembra das minhas iniquidades, quanto eu pequei, quanto eu te desagradei, quanto eu desviei do teu propósito, mas o Senhor não considerou nada disso. O Senhor lavou-me e agora eu só quero fazer a tua vontade. O sentido é esse. Eu agora só quero te agradar. Isso é mudança de atitude. Não posso andar com mentira, não é porque o pastor está vendo, é porque o meu Senhor não se agrada. Não posso andar de qualquer maneira, com qualquer palavra no meu vocabulário, porque o meu Senhor que morreu por mim não se agrada de qualquer coisa. Não posso levar a minha vida devocional de qualquer maneira, porque o meu propósito é agradar a Ele. Isso é ser zeloso de boas obras. E se porventura eu fracassar, logo eu voltarei confessando os meus pecados e clamando o seu sangue, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! E eu me levantarei confiando na graça e entrando na tua presença com fé e intrepidez. Aleluia! Mudai as vossas vestes, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Mudai as vossas vestes. E o pecado expôs a nudez do homem, mas a solução do homem foi uma solução paliativa e uma solução insuficiente. O homem fez para si aventais, e esses aventais não resolviam o problema da nudez, não resolviam o problema da vergonha. E o Senhor ali no Éden, já traçando o seu propósito, Ele sacrifica o cordeiro para cobrir a vergonha do homem, para tirar o homem do estado de vergonha. E Jesus, Ele fez isso conosco, para nos tirar da vergonha do pecado, para mudar as nossas vestes, tirar as vestimentas do pecado, tirar as vestimentas da vergonha. Jesus foi até a cruz do meio, e lá Ele operou grande redenção para nós. E por isso Pedro, ele escreve aos crentes e diz: olha, o padrão é Deus, e Deus é santo. E porque Ele é santo, sede santo em toda vossa maneira de viver. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. E quem despreza isso não despreza o homem, despreza a Deus. Irmão, eu digo isso em qualquer lugar, com toda a tranquilidade que a Bíblia me dá. Santificação não é coisa de homem. Santificação é coisa de Deus.
E quando o pastor está pregando santificação, ele está sendo um porta-voz da mensagem que não é dele, a mensagem é de Deus. A mensagem é de Deus. E quando Jacó chamou o povo e disse, a gente já conhece o caminho, a gente já sabe o que é e o que não é, vamos mudar as nossas vestes. Colossenses 3,10, olha o que diz. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa veste nova é segundo a imagem daquele que o criou. E aí, o nosso comportamento, inclusive o guarda-roupa, precisa ser conforme a imagem de Deus. O nosso comportamento no vocabulário, o nosso comportamento nas expressões, o nosso comportamento na igreja e fora da igreja, o nosso comportamento no seio familiar, o nosso comportamento em toda a nossa maneira de viver, é segundo a imagem daquele que nos criou. Esse é o propósito. Vestes de justiça e santidade, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está vendo que não é coisa de homem, é coisa de Deus? Vestes de fé e amor. 1 Tessalonicenses 5, 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vestes de fé e de amor. Cuidado, irmãos, para que não sejamos achados nus. 2 Coríntios 5, versículos 2 e 3. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Os crentes de Laodiceia enfrentaram este problema. E eles disseram, não temos falta de nada. O Senhor disse, cuidado. Vocês nem roupa têm e está dizendo que não falta nada. Cuidado. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muda as vestes. Põe vestes adequadas para se encontrar com Deus. Tira todo o pecado, todo o embaraço para se encontrar com Deus. Purifica o coração, purifica a consciência e muda de atitude para se encontrar com Deus. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó já tinha tido encontro com Deus, ele estava sozinho, agora ele volta engrandecido, volta com a família numerosa, mas ele está dizendo, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. É tempo de restauração, e não tem restauração sem conserto, não tem restauração sem conserto, não tem fogo no altar sem consertar o altar primeiro. Ei, Calamanagaço. E o que eu acho interessante é que eles deram a Jacó os deuses estranhos. Ninguém escondeu nada. Eles voluntariamente deram. Eles entenderam a mensagem. Eles entenderam o propósito. Eles entenderam que Deus estava no negócio. Eles entenderam que se ficassem em Siquém, eles estavam fadados ao fracasso. Eles estavam correndo risco de vida. E eles aderiram
ao chamado, porque a restauração de Deus é necessária, é urgente, é questão de vida ou morte. Avivamento é urgente, é uma pauta urgentíssima para a igreja de hoje. Ou é avivamento, ou é vergonha, ou é avivamento, ou é nudez, ou é avivamento, ou é morte, ou é avivamento, ou que o Senhor nos guarde, porque a coisa vai apertar, vai estreitar, mas o Senhor está nos dando escape nessa noite, e está dizendo: levanta, põe de pé, consagra a tua vida a mim, e venha ao meu encontro me adorar. Bendito seja o nome do Senhor. E eles tiraram tudo. Tiraram os deuses estranhos, tiraram as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E eu volto a dizer, e aí aqui o texto não está dizendo, mas a gente vê claramente que aqui estava também a confiança de Raquel. Entregou também. E aí eu gostaria de dizer, nessa noite, tudo aquilo em que você se confia, entregue nas mãos do Senhor hoje. Entregue, confie só nele. Porque às vezes, irmão, a gente se confia nas coisas, sabe? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E aí vai confiando em carro, confiando em cavalo. E o Senhor está dizendo: confia somente em mim. Confia somente em mim. E aqui tem algo maravilhoso. Porque quando aquele povo parte, o texto diz que o terror do Senhor ficou no local. E as cidades que estavam ao redor deles. E eles não seguiram após os filhos de Jacó. E quando Jacó chega à luz, que é Betel, ele edifica um altar, chama aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. E portanto, irmãos, para encerrar, eu gostaria de dizer que para ter restauração, precisamos voltar para a casa de Deus. Precisamos amar a casa de Deus. E que casa é essa, irmão? Eu vou lhe dizer agora. Vá lá em 1 Timóteo. E você vai ver qual é a casa. Porque Jesus já disse, não é mais esse monte ou aquele monte. Não. Não é mais o monte palpável. Agora é o monte da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. 1 Timóteo 3. Eu vou ler o 14 e o 15 para os irmãos entenderem. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A casa de Deus aqui na terra é a igreja. A habitação de Deus aqui na terra é a igreja. Os desigrejados que se convertam, os desigrejados que se orientem, que Deus não vai se dobrar para homem nenhum. Deus não vai se encurvar a capricho de homem nenhum. E nós temos que romper a aliança com o politicamente correto. Nós temos um compromisso inadiável com a verdade. A Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Aí alguém chega e diz assim: não, meu parente não está congregando, mas ele não largou Jesus. Não. Você está ajudando ele no prejuízo que ele vai tomar.
Diga a verdade, que a verdade vai ficar martelando lá e uma hora ele vem. É muito melhor do que dizer, não, está tudo certo. Você é crente, você só não gosta da casa de Deus. Dois minutinhos. O apóstolo Paulo, ele disse, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava falando da marca que identifica um servo com o seu Senhor. Ele era visto na rua e alguém podia dizer, este servo pertence a fulano. Porque tinha uma marca que era pessoal. E a Bíblia fala que, na antiga aliança, no ano do jubileu, se um servo ele quisesse continuar servindo ao seu Senhor, mesmo liberto da dívida, ele teria uma marca em seu corpo, e ele diria, e o texto está lá em Deuteronômio, estou bem contigo, amo a ti e a tua casa, e não sairei da tua presença. Como é que alguém serve uma casa e não gosta da casa? Não, eu sirvo a Deus, mas eu só não gosto da casa dele. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E nós temos que romper com o politicamente correto. Porque as almas estão perecendo e muita gente está perecendo enganada. E a gente com medo de ofender. Quem não congrega não é crente. Quem não tem pastor não é ovelha. Está desgarrado, está perdido, está precisando de ajuda. E a ajuda envolve a oração, envolve uma palavra da parte de Deus, e envolve verdades que precisam ser ditas. Nós vencemos pela verdade. E, portanto, para a restauração, volta para a casa de Deus. Habita na presença de Deus. Porque vivemos uma geração que fala muito de sentir a presença de Deus. Mas o Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, sinta a minha presença e ser perfeito. Não, ele disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É andar na presença de Deus, é dormir na presença de Deus, é acordar na presença de Deus, é prestar culto na presença de Deus, é ir trabalhar na presença de Deus, é andar na presença de Deus o tempo inteiro. Não é sentir a presença de Deus no domingo à noite e esquecer de Deus na segunda pela manhã. Não, é andar na presença de Deus. É habitar na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Adora na presença de Deus, foge da idolatria, purifica as mãos, muda de vestes e renuncia a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É tempo de restauração, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de voltarmos às primeiras obras, é tempo de voltarmos aos dias de avivamento, aos dias de plenitude, da plenitude de Deus em nosso meio. Isso não pode ser saudosismo, isso não pode ser uma fala meramente platônica, não, tem que ser algo real em nosso meio. E avivamento não é coisa do pastor, é coisa nossa, é do pastor, do porteiro, do membro, do congregado, da criança, do jovem. Avivamento é uma necessidade de toda a igreja e, portanto, aleluia, nos levantemos na presença do Senhor para que Ele restaure a nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu povo e nos faça compreender e discernir a sua santa palavra, em nome de Jesus.